Eu posso não ser um exímio matemático, mas eu sei que a minha biografia não vale mais do que a minha alma. Este vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Obtenha recompensas apoiando o projeto. Link no comentário fixado. Esse vídeo está sendo gravado em caráter emergencial, portanto, não será nem de longe tão bonitinho e tão lapidado quanto os outros. Eu peço desculpas. E aí pessoal, CodeHack aqui, e eu ainda tô fechado com o Biroliro. Como eu não sou prudente e muito menos sofisticado, eu não vou ter como muitos aí que já estão pulando do bar com um ataque de pelancas, e dizer que literalmente tudo acabou só porque o Sérgio Miro saiu. Na verdade, eu venho lhes trazer em meio a esse caos um pouco de lucidez e também de esperança. Já que como eu meio que tenho esse talento bobo, de analisar o comportamento das pessoas e a natureza das coisas sem me geleiar, eu trago pra vocês uma análise que muito provavelmente ninguém fez até agora. Já que uma multidão de pessoas já apareceu com todo tipo de teoria absurda, mas ninguém cogitou o óbvio, que é logicamente a explicação de por que é incrivelmente errado você betar para um pedaço de papel. Então, se você puder deixar o seu like, comentar aqui embaixo, compartilhar esse vídeo porque os próximos dias serão literalmente pedrada e esse conteúdo aqui pode vir a esclarecer muitas pessoas, eu vou ficar muito grato. E no mais, vamos lá. Muito bem, eu vou começar isso aqui explanando para vocês que eu tenho duas teorias possíveis. A primeira delas seria logicamente uma mistura do quão maléfico pode ser para uma pessoa ser exposta ao relativismo moral, ao corporativismo estatal e, é lógico, ao positivismo. E em contraponto a isso, se o Biro fosse de fato tão ruim quanto todo mundo por aí tá dizendo, e quando eu falo todo mundo eu falo todo mundo. Ele tentaria inflar a máquina e se utilizar dela ao invés de tentar destruí-la. E é exatamente por isso, diga-se de passagem, que tá todo mundo querendo churrascar o cara, como eu expliquei no vídeo passado. Mas ok, calma. Segura o teu cabelo aí. Você não é um anão. Eu sei que tem informações vindas de todos os lugares, e por isso mesmo, antes de explicar o porquê da gente não ter lá perdido muita coisa, eu vou antes resumir pra vocês a história toda. É público, notório e até mesmo incômodo que não só as antas agonizantes, como praticamente toda a grande mídia, estava querendo separar o Biro do a fim de, logicamente, enfraquecer a base, já que por ele estar exposto na figura de um herói nacional pelos seus feitos no passado, o que eu definitivamente quero que não sejam esquecidos porque sim, são importantes, funcionaram durante um bom tempo como uma base para que o povo buscasse aprimorar a própria honestidade, dado o exemplo do homem que enfrentou sozinho o sistema e conseguiu engradear uma galera aí, que dependendo do quão insatisfeitos eles estivessem com você, eles mandavam te Celso Danielizar. Ficando então claro que o objetivo desse processo de fritura era, logicamente, forçar a retirada desse cidadão aqui e minar tanto a popularidade quanto a segurança desse outro cara aqui, ajudando assim a corroer o apoio popular, que é de fato bem importante para você combater a própria estrutura do establishment. E é claro, proporcionar uma segurança ao processo da população com esse projeto bacana de que você vai poder ter sua propriedade privada, conseguir ter o seu arremessador de azeitonas para se defender de alguém ruim que possa chegar em você e querer te encoxar, não ser saqueado por tantos impostos e taxações absurdas, e até de não levar um sacode na rua só porque você decidiu sair para comprar um cigarro. E a parte mais injusta é que você ia voltar para casa. Pois bem, uma vez então que nós temos um pessoal muito, mas muito interessado em retirar essas liberdades individuais de você, porque assim se tornaria mais fácil de tanto afanar o seu dinheiro sem que você possa fazer absolutamente nada, como te utilizar como carboidrato de manobra, nem que seja na base da vigilância por reconhecimento facial ou sistema de pontos à la Chapseway, para basicamente financiar vida fácil para esse pessoal, seja na imprensa ou mesmo nas engrenagens do sistema, que eles insistem nessa gigantesca batalha de narrativa. E parece que esse último ataque foi literalmente super efetivo. Porque, meu Deus, como vocês estão emocionados. Eu realmente estou muito decepcionado com parentes e amigos que já repetiam em alto, bom e claro som que jornalista é um bicho que não se deve ter muita confiança, mas que de anteontem pra cá, de repente resolveram comprar todas as narrativas que eles basicamente têm ajudado a desmentir por 2 anos. Tudo isso, lógico, oferecido pelo nosso bom e velho sequestro da amígdala, que basicamente captura as pessoas em uma pokébola emocional e te impedem de fazer uma análise mais fria e detalhada, o que com certeza evitaria
justificaria que o cidadão comum fizesse exatamente o que eles querem que seja feito: abalar a estrutura, retirar o cara dali e obter o tão sonhado caminho livre para pegar a chave do cofre. O cara de boneco, por exemplo, já tá tão obcecado com isso que ele nem disfarça. Então agora que vocês sabem o real impacto do afastamento do Miro, vamos entender por que ele armou um circo na mídia para anunciar a sua debandada ao invés de ter tratado isso com os assessores ou com o Biruliro de uma maneira um pouco mais condizente com alguém que se diz tão ponderado e racional. Porque boa parte do que eu vou falar aqui foi assimilado de um roteiro que eu já tinha pronto sobre a anatomia do positivismo e que literalmente se encaixa como uma luva com essa situação que a gente está passando agora. Já que, como eu falei há pouco, devido aos seus feitos, esse cara aqui passou a ser adotado por boa parte do povo brasileiro como de fato um herói, mesmo que durante muito tempo ele tenha escondido as suas opiniões sobre uma série de pautas que eu diria que são praticamente inseparáveis da carga moral do cidadão comum. Tudo começou com a suposta acusação de que o Biro havia mandado substituir o Valeixo, que é um cara do alto comando da Polícia Federal, de forma a colocar alguém que o interessava, sem consultar a sua grandiosa autoridade, se encaixando perfeitamente com a narrativa de que, já que ele é um cargo técnico e um cara muito entendido das justiças por aí, ele é quem de fato deveria selecionar e nomear esse sucessor, mesmo com a atribuição do cargo sendo uma escolha do Biro, que inclusive relatou em uma coletiva de imprensa hoje à tarde que, mesmo tendo um, entre aspas, amigo no ministério, enfrentava terríveis dificuldades em conseguir mais informações sobre quem seria o mandante da sua tentativa de churrasco no final de 2018. O que, na minha opinião, é bem estranho, porque literalmente tem um país inteiro querendo saber quem foi que fez isso. Mas calma que o negócio começa a ficar mais enrolado e mais estranho daqui pra frente. O cara sugerido pelo Serginho para ocupar a vaga do Valeixo, que desde o ano passado já vinha pedido seu afastamento devido a cansaço e todas essas coisas que o pessoal que faz concurso público não gosta de passar, era ninguém mais, ninguém menos do que um protegidinho do Alexandre de Moraes, que, pra quem não sabe, é um cara que tá conduzindo aí um inquérito ilegal no Supremo Tribunal Federal. E essa não é a primeira vez que ele se envolve com gente ideologicamente suspeita. Na verdade, desde que ele assumiu a pasta, tem rolado algumas indicações um tanto quanto suspeitas que acabam deixando a população bem nervosa. Tanto que essa pressão popular fez com que boa parte deles fossem exonerados dos cargos, justamente por apresentarem um verdadeiro perigo, não só para conflitos internos, mas também para toda a população, já que com um funcionário ideologicamente comprometido você pode dar um sumiço nos papéis ou fazer uma outra coisa errada. Além, é claro, de por que não inventar uma lorota ou outra e vazar falsamente pra turma do Verdivaldo. E agora a gente passa pra parte em que vai começar a arder. Uma galera, e quando eu digo uma galera, além de ser a nossa galera, é literalmente muita gente mesmo, começou a cogitar, depois dos esclarecimentos prestados na coletiva de imprensa que rolou ontem à tarde, que o Serginho seria um grande adepto da modalidade social conhecida como trairagem. E não, meus amigos, infelizmente vocês estão completamente errados. Porque para de fato se tornar um traíra, inicialmente você precisa ter uma similaridade de ideias ou pelo menos fingir que tem isso, coisa que nunca aconteceu com ele, já que ele literalmente não fingia, ele simplesmente não tinha visões não canhotas, pois ele sempre se posicionou contra a obtenção de arremessadores de azeitonas, tanto que no primeiro ou no segundo mês de mandato ele já fez questão de arrumar aquela baboseira do cofre, assim como também não era de forma alguma simpático a diminuição da força estatal, uma vez que ele sempre defendeu penas duras para aqueles que impedem que o seu dinheiro seja levado. Sonegação é legítima defesa. Assim como recentemente estava ao mesmo tempo defendendo a gratificação de uns celulares de tela grande para o pessoal que trabalhava com guarda-chuvas, mas agora tá trancafiado, no mesmo espaço de tempo em que apoiava também medidas draconianas das dentaduras estaduais que a gente acabou vendo nas últimas semanas. E por mais que as pessoas tenham tentado se enganar, afirmando incansavelmente para si mesmas que o cara de fato era um exemplo a ser seguido, eu devo dizer que ele até era, se levarmos claro em consideração a ideia de que ele jogava no tabuleiro e com as peças dos adversários, já que infelizmente ele não transcendeu do pensamento burocrático para um pensamento lógico e com bases morais de fato, ficando então sempre preso ao que mandava um maldito pedaço de papel, ou ficando refém de meandros jurídicos e uma série de burocracias chatas que no final das contas são artifícios feitos para proteger aqueles que inventaram essas leis para começo de conversa, não fazendo então nenhum sentido que uma pessoa que tem os miolos do lugar siga esse negócio à risca, mas podendo
literalmente prejudicar um país inteiro, caso um desses caras que ele pode acabar escolhendo por um currículo bonitinho seja ideologicamente comprometido. E sim, eu acabei de afirmar que parâmetros puramente técnicos são de fato um erro. Assim como julgar uma ação ou alguma coisa utilizando-se somente do positivismo é um erro tão gigantesco quanto. E para você que não tem ideia do que seja legalismo e positivismo, aqui vai um pequeno resumo. Criado por Auguste Comte na França, onde mais, essa modalidade de resolução judicial tem como forma de aplicação a abstração de conceitos morais e a utilização do racionalismo e do idealismo, que são duas correntes de pensamento igualmente tortas. Dessa forma, não prendendo a sentença do juiz a verdade ou a moralidade de fato, mas sim com o que ele acredita ser correto com base nas convicções, que advém muitas vezes do seu orifício rugoso e não do seu cérebro, abrindo então espaço para um problema igualmente perigoso que é o relativismo moral. E os estudos sobre o relativismo moral vão ter que ficar para outro vídeo porque é algo realmente bem mais complexo e bem mais moroso, se é que vocês me entendem, para transmitir para vocês. Mas aí vocês devem estar pensando, e aquela parte em que eu falei sobre a esperança no começo do vídeo? Bem, meu caro Pirilampo, não fique aflito. O legado do cara tá aí, ele literalmente fez um ótimo trabalho com a apreensão de substâncias psicoativas e de fato combate a quilingagem organizada, e não é um ego de Yasmin Mineira que vai de alguma forma apagar isso. Mas devemos entender que, tirando a ideia da figura heróica do cara, qualquer indicado que de fato tenha os mesmos valores que o povo vai fazer o mesmo trabalho ou até um trabalho melhor. Portanto, sejamos otimistas. As coisas ainda podem melhorar, temos muito tempo pela frente e esmorecer só daria mais força canhotada para continuar ganhando espaço. Espaço esse que precisa ser bravamente ocupado. Pois, como eu sempre digo, o caminho para de fato achar uma solução é saber que com um pouco de inteligência e fé, absolutamente tudo pode ser resolvido. E é claro, não se entregar ao pânico ou à histeria é fazer praticamente tudo que eles não querem que você faça. Porque se para esse pessoal ter um cara que simplesmente segue as suas convicções morais é praticamente um crime imperdoável, imagina só quando eles descobrirem que somos mais ou menos 170 milhões de pessoas assim. Eu sou o Codhack, muitíssimo obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Compartilhe para que a gente consiga desfazer o estrago causado por esse bando de desocupados. E até a próxima. E para você que achou que ia terminar o vídeo sem que eu falasse da segunda teoria, está muito enganado. Bem, temos a mulher do Moro e ela gosta de uns globalismos. Basicamente, Yoko Ono. É isso. Podem ir para casa. Compartilhe o vídeo.